contar uma história sobre sonhos. Isso porque, assim como na minha vida, a sua também é marcada por muitos deles. Mas a história aqui não é exatamente sobre mim. Bom, então vou começar. Há muito tempo atrás, existia uma família muito grande e ela era formada por um homem chamado Israel e suas 2 mulheres e os seus 12 filhos. Eram eles Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Isacar, Zebulon. E ainda tinha uma moça que se chamava Diná e mais 2 filhos, José e Benjamim. Era muita gente, viu? Mas no meio de tantos filhos existia um que era diferenciado. E com ele, o Deus vivo tinha preparado um grande propósito. O nome do jovem era José. E em uma certa noite, José acordou muito empolgado e foi correndo contar o sonho que teve para sua família. Seu pai guardou isso no seu coração, porém os seus irmãos ficaram com mais raiva ainda de José e passaram a invejá-lo. Em uma certa manhã, José é enviado para ver como seus irmãos estão, e logo ao longe eles observam que José está vindo, e um deles fala: Ei, olha lá, viu o sonhador? Tive uma ideia, pessoal. A princípio eles planejaram de matar José, mas pensaram melhor e decidiram jogá-lo no poço. Eles lançaram José naquele poço e, além da dor física, José sentiu a intensa dor da traição. Você provavelmente já sentiu isso também e talvez tenha sido de pessoas tão próximas de você. Mas sabe de uma coisa? Essas dores nos fazem mais fortes. Mas aconteceu que eles observaram um povo que ia de caminho ao Egito. Então venderam o seu irmão por 20 moedas. O jovem foi parar na casa de um chefe do Egito, chamado Potifar, e lá ficou como escravo da casa. Mas vocês se lembram que eu falei no início que o Deus vivo tinha um propósito com José? Então, naquela casa, o Deus vivo o fez prosperar muito, ao ponto de Potifar entregar todo o governo de sua casa nas mãos de José. José continuou trabalhando fielmente e cuidava de tudo que estava sob seu governo. Ele nem percebia, mas todo o seu esforço e beleza começaram a chamar a atenção da esposa do seu senhor, e ela diariamente insistia para que ele viesse e se deitasse com ela. Mas José sempre recusava. Ele não era capaz de cometer tal traição com Potifar e muito menos de pecar contra o seu Deus. Dia após dia, aquela mulher o infortunava mais e mais, ao ponto de pegá-lo pelas vestes. Mas então ele fugiu e deixou sua roupa nas mãos dela. Ela chamou a atenção dos servos da casa, e logo uma mentira chegou aos ouvidos de Potifar. A mulher distorceu tudo e falou que José tinha andado em cima dela. Potifar, sem pensar 2 vezes, mandou José para a prisão. Você pode estar se perguntando, por que Deus deixou que essa injustiça acontecesse com José? Eu posso dizer algo. Deus trata forte com quem tem um futuro forte.
Deus continuava estendendo graça sobre José, e logo o rapaz tomou um lugar de destaque na prisão. Nessa mesma prisão, José conheceu 2 servos meus e pôde revelar os sonhos destes. Inclusive, uma das interpretações que era que o copeiro voltaria ao seu carro. José apenas pediu que ele se lembrasse dele, mas o copeiro se esqueceu de José. 2 anos se passaram e você pode acreditar, a esperança de José ainda estava viva. Ele finalmente saiu da prisão. Eu decidi chamá-lo, pois, como eu disse, a minha história também é marcada por sonhos. E 2 deles estavam me atormentando muito, e não havia ninguém na minha terra que conseguisse interpretá-los. Então, o copeiro se lembrou de José, que você deve entender isso. Por mais que os outros se esqueçam, o Deus vivo nunca se esquece dos seus filhos. Com certeza, foi ele quem fez o copeiro se lembrar. Enfim, depois de uma longa conversa com José, ele realmente conseguiu interpretar os sonhos que estavam me atormentando. E ainda me trouxe soluções, Eu nunca tinha visto um homem cheio do espírito do Deus vivo, nem tão inteligente quanto José. E eu rapidamente pus o meu anel na mão dele, dei a ele roupas de linho fino e coloquei em seu pescoço um colar de ouro. José passou a ser governador do meu Egito e tudo estava em suas mãos. Você consegue imaginar se José teria capacidade de governar uma nação sem ter passado por processos tão fortes? Pensando um pouco, agora você pode entender minimamente tudo o que você tem passado, né? Por isso, encare cada luta como uma preparação. Então você pensa, tá, mas e o sonho das estrelas e tal? Bom, o meu sonho era que sobre o Egito viriam tempos de fartura, mas que também viriam tempos de fome sobre a terra. E os anos de fome chegaram, e logo a família de José veio até ele, e se inclinaram diante dele, e ali se cumpriu o sonho que Deus tinha feito José sonhar. Contudo, ele é o Todo-Poderoso. Quem lhe poderá fazer alguma oposição? Ele faz o que decide fazer e quando deseja.